Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais. Meu nome é... Bem, isso não importa mais. O que importa é que descobri algo que nunca deveria ter sido encontrado. Algo que pessoas muito poderosas matariam para manter em segredo. E agora, depois de 3 semanas fugindo, sei que eles estão chegando perto. Há 72 horas, eu era apenas um técnico de rádio comum. Hoje, sei a verdade sobre as transmissões que foram banidas há 40 anos. Sobre o Projeto Sombra. Sobre o que realmente aconteceu na madrugada de 15 de março de 1984. Cuidado, porque depois de ouvir esta história, você também se tornará um alvo. Trabalho há 15 anos consertando equipamentos de rádio vintage. É um trabalho tranquilo, quase meditativo. Recebo aparelhos antigos, os restauro e devolvo aos colecionadores. Nada de especial. Até que na segunda-feira passada recebi uma encomenda diferente. O homem que trouxe o rádio estava nervoso, muito nervoso. Suas mãos tremiam enquanto colocava o aparelho sobre minha bancada. Era um modelo dos anos 80, marca desconhecida, com alguns componentes que eu nunca havia visto antes. Só conserte o que está quebrado. Ele murmurou, evitando meu olhar. Não mexa em nada mais. E se ouvir algo estranho, desligue imediatamente. Achei que fosse apenas um colecionador excêntrico, como eu estava errado. 3 dias depois, enquanto testava o rádio reparado, algo impossível aconteceu. Era 2h37 da madrugada, quando sintonizei uma frequência que, oficialmente, não deveria existir. Uma voz masculina, clara como cristal, começou a falar. Dia 847 do confinamento. Os testes continuam. Os sujeitos do grupo C mostraram resistência inesperada. Solicitamos autorização para prosseguir com o protocolo Sombra. Meu sangue gelou. Aquilo soava como algum tipo de transmissão militar ou governamental. Mas como estava sendo transmitido em 2024, numa frequência abandonada há décadas? Gravei tudo. Não sabia ainda que essa decisão mudaria minha vida para sempre. Na noite seguinte, o mesmo horário, a mesma frequência. Desta vez, uma voz feminina. Relatório 849. Sujeito 23 conseguiu sair da contenção. Impossível. As coordenadas levam a... Espera, algo está errado. Eles sabem que estamos ouvindo. Corta a transmissão, corta a transmissão. Silêncio total. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo ecoar no porão onde tenho minha oficina. Tentei sintonizar novamente, mas só captei estática. Naquela noite, não consegui dormir. Tinha certeza de que alguém estava me observando através da janela do meu apartamento. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a se acumular. Meu vizinho, um homem de 70 anos que sempre me cumprimentava, agora me evitava. Quando nossos olhares se cruzavam, ele rapidamente desviava o rosto. Encontrei um papel dobrado embaixo da minha porta. Nele, uma única frase manuscrita. Pare de escutar. Última advertência. Meu instinto me dizia para parar, mas minha curiosidade era mais forte. Naquela noite, voltei ao rádio. A transmissão da quinta noite foi diferente. Não eram vozes humanas. Era um som, como se dezenas de pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo em uma língua que eu não reconhecia. Entre os sussurros, números, sempre os mesmos números. 15/03/1984. Aquela data significava alguma coisa. Mas o quê? Pesquisei online, mas não encontrei nada relevante. Nenhum evento histórico importante, nenhuma notícia. Era como se aquela data tivesse sido apagada. No dia seguinte fui à biblioteca local procurar arquivos de jornais de 1984. A bibliotecária Dona Helena, sempre gentil, me recebeu com frieza. Arquivos de março de 1984 foram transferidos para o arquivo central, indisponíveis para consulta. Sua voz tremeu ao falar. Seus olhos me imploravam para não insistir. Saí da biblioteca com mais perguntas do que respostas. Na rua, notei um carro escuro parado do outro lado da via. Quando olhei diretamente, ele arrancou rapidamente. Naquela tarde, enquanto organizava minha oficina, encontrei algo que havia passado despercebido.
No interior do rádio, colado com fita adesiva, estava um pequeno cartão com um endereço manuscrito e uma mensagem. Se você chegou até aqui, é porque eles querem que você saiba. Apartamento 23B, Rua das Acácias, 156. Venha sozinho, traga o rádio. Minha primeira reação foi descartar o cartão. Mas então me lembrei da voz feminina da transmissão, do desespero em seu tom. E se alguém precisasse de ajuda? Decidi ir ao endereço. O prédio era velho, mal conservado, no centro da cidade. Apartamento 23B. Toquei a campainha 3 vezes antes de ouvir passos arrastados se aproximando. A porta se abriu apenas uma fresta. Um olho azul me observava através da corrente de segurança. Você trouxe o rádio? Sussurrou uma voz rouca. Mostrei o aparelho. A porta se fechou. Ouvi o barulho da corrente sendo removida e ela se abriu completamente. O homem à minha frente parecia ter 60 anos, mas seus olhos eram muito mais velhos. Cicatrizes pequenas, mas numerosas, cobriam seus braços. Ele me convidou para entrar. Meu nome é Edgar, ele disse, trancando múltiplas fechaduras na porta. Eu trabalhava para eles. Projeto Sombra. Você não deveria ter consertado esse rádio. Meu estômago se contraiu. Que projeto? Do que você está falando? Edgar me levou até uma sala repleta de equipamentos eletrônicos antigos. Dezenas de rádios, todos sintonizados na mesma frequência. Todos em silêncio. Eles pararam de transmitir há 3 dias. Desde que você começou a ouvir. Isso significa que sabem sobre você. Sabem sobre mim? Quem são eles? Edgar se aproximou da janela, espiou através da persiana e rapidamente se afastou. Chegaram mais cedo do que eu esperava. Escute bem, porque talvez não tenhamos muito tempo. Em 1984, o governo iniciou um projeto ultra-secreto. Oficialmente nunca existiu, mas eu estava lá. Eu vi o que fizeram com aquelas pessoas. Que pessoas? As que conseguiam ouvir. Um barulho de porta sendo arrombada ecoou do andar de baixo. Edgar ficou pálido. Eles nos encontraram. Rápido, pegue o rádio e me siga. Há uma saída pelos fundos. Enquanto subíamos as escadas de incêndio, uma única pergunta ecoava em minha mente. O que exatamente eu havia desencadeado ao consertar aquele rádio? Conseguimos escapar por pouco. Edgar me levou para um depósito abandonado nos arredores da cidade. Enquanto ele verificava se não havíamos sido seguidos, liguei o rádio. Precisava de respostas. Não faça isso, Edgar me alertou. Cada vez que você liga esse aparelho, eles conseguem rastrear nossa localização. Mas era tarde demais. A transmissão já havia começado. Desta vez era diferente. Uma voz que eu reconhecia era a voz do homem que havia me trazido o rádio para conserto. Ele está ouvindo agora. Confirmem a posição. Iniciem o protocolo de contenção. Edgar arrancou o rádio das minhas mãos e o desligou violentamente. Idiota! Agora eles sabem exatamente onde estamos. Edgar abriu uma mochila velha e tirou dela várias pastas amareladas. Documentos classificados, com carimbos que eu nunca havia visto. Projeto Sombra, 1984. Objetivo: identificar e catalogar indivíduos com sensibilidade paranormal extrema. Método: transmissões de baixa frequência contendo estímulos sublimares específicos. Meu sangue gelou. Sensibilidade paranormal? Algumas pessoas nascem com uma capacidade especial. Podem perceber coisas que outros não podem. Ouvir frequências que não existem. Ver através do véu entre os mundos. Edgar me mostrou fotografias. Pessoas conectadas a máquinas, eletrodos na cabeça, expressões de terror absoluto. Eles usavam o rádio para encontrar essas pessoas. Então as levavam. Em 15 de março de 1984, Edgar continuou. Algo deu errado. Muito errado. Durante um teste, os sujeitos não reagiram como esperado. Em vez de simplesmente receberem as transmissões, começaram a responder, a se comunicar com algo. Do outro lado, ele me mostrou um relatório. As páginas estavam parcialmente queimadas, mas ainda legíveis. Sujeitos relatam visões de uma realidade paralela. Descrevem entidades que afirmam ter sido despertadas pelas transmissões. Recomenda-se interrupção imediata do projeto. Mas eles não pararam, não é?
Não. Eles aumentaram a potência. Um barulho na porta nos fez congelar. Não eram os homens que nos perseguiam. Era uma mulher, por volta dos 40 anos, com os mesmos olhos antigos que Edgar. Meu nome é Sara. Ela disse. Eu era a operadora de rádio responsável pelas transmissões. Fugi na noite em que tudo desmoronou. Sara olhou para o rádio em minhas mãos. Você conseguiu ouvir as transmissões atuais? Isso é impossível. Todos os receptores foram destruídos há décadas. Aparentemente nem todos, Edgar murmurou. Sara pegou o rádio e o examinou cuidadosamente. Seus dedos encontraram algo que Edgar e eu havíamos perdido. Uma pequena placa metálica soldada no interior. Isso não é um componente normal, ela sussurrou. É um amplificador quântico, tecnologia que não deveria existir em 1984. Como assim? Alguém do futuro enviou este rádio para o passado. Ou... Ela parou, o rosto ficando ainda mais pálido. Ou o tempo não funciona da forma que pensamos. Helicópteros sobrevoavam a área. Suas lanternas cortavam a escuridão, vasculhando sistematicamente cada edifício. Eles estão usando equipamento militar. Sara observou. Isso significa que a operação foi reativada. Depois de 40 anos eles voltaram. Edgar checou suas armas. Não podemos ficar aqui. Precisamos chegar ao bunker. Que bunker? O local onde tudo começou. Onde as primeiras transmissões foram feitas. É a única maneira de parar isso. Enquanto nos movíamos pelas ruas abandonadas, Sara me contou sobre a cobertura massiva que seguiu os eventos de 1984. Dezenas de pessoas desapareceram naquela noite. Famílias inteiras. Qualquer um que tivesse ouvido as transmissões foi removido. Removido como? Oficialmente, nunca existiram. Registros de nascimento, histórico escolar, documentos médicos, tudo apagado. Como se nunca tivessem nascido. Ela me mostrou um recorte de jornal amarelado. A manchete dizia: falha no sistema de comunicações causa blackout temporário. Nenhuma menção a desaparecimentos ou projeto militar. Há algo que vocês precisam saber, Sara continuou. As entidades que fizeram contato, elas não eram hostis. Eram tentativas de aviso. Aviso sobre o quê? Sobre o que aconteceria se continuássemos com os testes. Elas vinham de uma realidade onde a experiência foi levada ao extremo, onde a barreira entre os mundos foi completamente destruída. Edgar assentiu gravemente. Por isso o projeto foi oficialmente cancelado. Não porque deu errado, mas porque deu certo demais. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir algo estranho. Vozes sussurrando em minha cabeça. Imagens que não eram minhas memórias. Lugares que eu nunca havia visitado, mas que pareciam familiar. Está acontecendo com você também, Sara notou. A exposição prolongada às transmissões causa isso. Você está começando a ver através das realidades. Isso é permanente? Não sabemos. Nunca houve sobreviventes de longo prazo. Edgar parou subitamente e retirou um pequeno gravador da mochila. Vocês precisam ouvir isso. É a última transmissão de 1984. A transmissão que fez tudo desmoronar. Ele apertou o play. A voz que saiu do aparelho não era humana. Era como se múltiplas vozes falassem simultaneamente em perfeita harmonia. Vocês abriram o que não deveria ser aberto. Vocês viram o que não deveria ser visto. Agora, nós vamos através. Preparem-se. O gravador começou a emitir uma frequência aguda. O rádio em minhas mãos ligou sozinho. Por que vocês nunca contaram isso a ninguém? Perguntei. Sara e Edgar se olharam. Tentamos, Sara respondeu. Dezenas de vezes. Jornalistas, investigadores, até mesmo outros funcionários do governo. Mas cada pessoa que ouviu nossa história desapareceu. Não só desapareceu, Edgar acrescentou. Foi como se nunca tivessem existido. Fotos removidas, memórias alteradas. Até mesmo nossas próprias lembranças dessas conversas foram modificadas. Até agora, Sara continuou, você é a primeira pessoa que ouviu nossa história e ainda está aqui. Chegamos ao bunker abandonado.
Era uma estrutura de concreto enterrada no subsolo, escondida sob uma fábrica fechada há décadas. Sarah, você tem as chaves? Edgar perguntou. Não houve resposta. Sarah havia desaparecido. Procuramos por ela por vários minutos, mas era como se ela nunca tivesse estado conosco. Pior ainda, eu estava começando a duvidar de minhas próprias memórias sobre ela. Edgar me olhou com uma expressão sombria. Eles a levaram. Isso significa que estamos na lista. Câmeras de segurança que não estavam lá antes começaram a aparecer em cada esquina. Drones silenciosos voavam sobre nossas cabeças. Nossos celulares haviam parado de funcionar. Eles estão usando tecnologia que não deveria existir. Edgar murmurou. Equipamento que pode alterar percepções, modificar memórias. Como você sabe? Porque eu ajudei a desenvolver. Dentro do bunker, encontramos os restos do laboratório original. Computadores antigos ainda funcionando exibiam dados que não faziam sentido. Olhe isto. Edgar apontou para uma tela. Coordenadas temporais. Não são apenas transmissões entre lugares diferentes. São transmissões entre tempos diferentes. No centro do laboratório, havia um rádio idêntico ao que eu havia consertado. Ele estava ligado, sintonizado na mesma frequência misteriosa. Foi aí que tudo mudou, Edgar sussurrou. Quando percebemos que as transmissões não vinham do espaço, vinham do tempo. Em 15 de março de 1984, às 2h37 da madrugada, recebemos a primeira transmissão temporal. Não era de outro planeta ou dimensão. Era de nosso próprio futuro. Edgar ligou o rádio central. A voz que saiu dele era minha própria voz. Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais. Meu nome é... Bem, isso não importa mais. O que importa é que descobri algo que nunca deveria ter sido encontrado. Era a mesma transmissão que eu havia feito no início desta história. Mas eu a havia gravado apenas algumas horas antes. Você entende agora? Edgar me perguntou. Não são eles que estão nos perseguindo. Somos nós mesmos, do futuro. Descemos mais fundo no bunker, passando por corredores que pareciam se estender indefinidamente. Edgar me levou a uma sala que não deveria existir. Era maior por dentro do que por fora. Geometria não euclidiana, ele explicou. Eles descobriram como dobrar o espaço-tempo. Esta sala existe em múltiplas dimensões simultaneamente. No centro da sala, havia uma máquina que pulsava com energia própria. Não era tecnologia dos anos 80, não era tecnologia de 2024. Era algo completamente diferente. Isso é o que realmente aconteceu em 1984, Edgar continuou. Eles não apenas fizeram contato com outras realidades. Eles construíram uma ponte permanente entre elas. As paredes da sala eram cobertas por símbolos que machucavam os olhos para olhar. Não eram de nenhuma linguagem humana conhecida. Estes símbolos... Eles se movem, percebi. Não se movem, Edgar corrigiu. Eles existem em múltiplas dimensões. Seus olhos estão vendo todas as versões simultaneamente. A máquina central emitia um som baixo e constante. Não era um som que eu ouvia com os ouvidos, mas algo que sentia em meus ossos. Cada símbolo representa uma realidade diferente, Edgar explicou. E cada realidade tem uma versão diferente de nós. Quem financiou isso? Perguntei. Edgar riu amargamente. Oficialmente, ninguém. Não há registros, não há orçamento, não há departamento responsável. Mas eu vi os verdadeiros financiadores. Ele me mostrou documentos escondidos em um cofre. Empresas que eu reconhecia, logotipos familiares, mas com datas que não faziam sentido. Corporações que só seriam fundadas na década de 90 estavam financiando pesquisas em 1984. Elas sabiam o que estava por vir porque já haviam visto o futuro. Por que você me trouxe aqui, Edgar? Porque eu... Ele me entregou um arquivo com meu nome. Dentro havia fotos minhas em diferentes idades, documentos que eu nunca havia visto, relatórios médicos de exames que eu nunca havia feito. Você não consertou aquele rádio por acaso. Você foi escolhido, há gerações. Folheei o arquivo. Havia fotos de meus pais, meus avós, até mesmo pessoas que eu não reconhecia, mas que claramente faziam parte da minha família.
Vocês todos foram monitorados, testados. Sua linhagem genética tem uma característica específica, a capacidade de ouvir através do tempo. Isso vai muito além de um projeto militar. Edgar continuou. Há uma guerra temporal acontecendo. Múltiplas versões da humanidade lutando pelo controle da linha temporal principal. Ele me mostrou uma tela onde diferentes realidades se sobrepunham. Em algumas, a Terra era um deserto. Em outras, as cidades eram feitas de uma substância que brilhava. A versão de nós que venceu a guerra está tentando garantir que ela aconteça da forma que eles querem, eliminando as variáveis que poderiam alterar o resultado. Que variáveis? Pessoas como você. Pessoas que podem ouvir através do tempo e potencialmente alterar o curso dos eventos. Alarmes começaram a soar. A máquina central aumentou a intensidade de sua pulsação. Eles detectaram nossa presença. Edgar disse. Temos poucos minutos antes que cheguem. Quem são eles? A versão de nós que venceu a guerra temporal. Eles enviam agentes para eliminar anomalias como você. Através das telas de monitoramento, vi figuras se aproximando. Elas pareciam humanas, mas havia algo errado. Seus movimentos eram muito coordenados, muito precisos. Há algo que não te contei, Edgar admitiu. As entidades que fizeram contato em 1984, elas não eram de outra dimensão. Eram nós, versões futuras de nós tentando avisar sobre o que estava por vir. Uma das figuras nas telas virou o rosto diretamente para a câmera. Era meu próprio rosto, mas com olhos completamente negros. Aquela é a versão de você que venceu a guerra, Edgar sussurrou. Ela vem pessoalmente para garantir que você não altere a linha temporal. Edgar, me diga a verdade. O que realmente aconteceu em 1984? Ele me olhou com expressão derrotada. Nós vencemos a guerra temporal. Nós somos os agentes que estão nos perseguindo. Nós somos o governo que está encobrindo tudo. Isso é impossível. É um loop temporal. Cada vez que alguém descobre a verdade, eles se tornam parte da máquina que mantém o segredo. Eu fui um dos primeiros. Você será o próximo. Tem que haver uma saída, insisti. Edgar me levou a uma porta que eu não havia notado antes. Ela levava a um túnel que se estendia em direção desconhecida. Há uma saída, mas ela tem um preço. Você pode escapar desta realidade, mas terá que deixar esta versão de si mesmo para trás. O que isso significa? Significa que a versão de você que existe aqui e agora morrerá. Mas uma versão diferente de você, em uma realidade diferente, continuará viva. Você tem uma escolha, Edgar me disse. Pode se juntar a nós e ajudar a manter o segredo, garantindo que o loop continue. Ou pode tentar quebrar o ciclo e arriscar destruir todas as realidades. Atrás de nós, as portas do bunker explodiram. As figuras começaram a descer. Escolha agora. Olhei para o rádio em minhas mãos. Ele ainda estava funcionando, ainda transmitindo. Percebi que cada palavra que eu havia dito estava sendo transmitida para todas as realidades simultaneamente. Eu escolho a terceira opção, disse. E quebrei o rádio. O momento em que destruí o rádio, tudo mudou. Edgar começou a rir. Você realmente achou que tinha escolha? Ele disse. Você realmente achou que Edgar estava do seu lado? Sua aparência começou a mudar. Seus olhos se tornaram completamente negros, idênticos aos da figura na tela. Eu sou a versão de mim mesmo que venceu a guerra temporal. Eu trouxe você aqui para que você fizesse exatamente isso. Fizesse o quê? Quebrasse o rádio. Isso não impede a transmissão. Isso a amplifica para todas as realidades simultaneamente. Havia apenas uma forma de quebrar o loop, Edgar continuou. Alguém tinha que fazer o sacrifício final. Alguém tinha que se tornar o sinal. Senti meu corpo começar a vibrar na mesma frequência da máquina central. Estava me tornando parte dela. Cada pessoa que descobriu a verdade se tornou parte da transmissão. Suas vozes, suas memórias, tudo se torna parte do sinal que é enviado através do tempo. E você se tornará o aviso. A voz que sussurra para cada pessoa que conserta um rádio antigo. Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais.
Não, gritei. Eu não vou aceitar isso. Corri em direção à máquina central. Se eu pudesse desligá-la, talvez pudesse quebrar o ciclo. Edgar, ou a coisa que se parecia com Edgar, tentou me parar. Você não entende. Se destruir a máquina, todas as realidades colapsarão. Bilhões de pessoas morrerão. Bilhões de pessoas já estão morrendo. Em loop eterno. Consegui alcançar a máquina. Havia um botão vermelho no centro. Um botão que claramente dizia Reset. Apertei o botão. Tudo ficou em silêncio. A máquina parou. As luzes se apagaram. Por um momento pensei que havia conseguido, que havia quebrado o loop. Então, uma voz familiar começou a falar. Minha própria voz. Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais. O bunker começou a desmoronar. Ou talvez eu estivesse desaparecendo. Era difícil distinguir. Vi Edgar se afastando, voltando à sua forma humana normal. Ele me olhou com algo que poderia ser pena. Você fez a escolha certa, ele disse. Agora você entende. Não há como escapar. Só há como continuar. Senti meu corpo se dissolvendo, se tornando parte da transmissão. Minhas últimas palavras foram as mesmas que haviam iniciado esta história. Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais. E agora, você que ouviu esta história até o final, precisa entender algo importante. Não foi coincidência que você chegou até aqui. Não foi coincidência que você ouviu cada palavra, cada detalhe, cada revelação perturbadora. Você foi escolhido. Veja, há um rádio antigo em sua casa. Talvez no sótão, talvez no porão. Talvez seja de um parente que morreu há muito tempo. Você sabe qual é. Hoje à noite, às 2h37 da madrugada, vá até esse rádio. Ligue-o. Sintonize a frequência que você já conhece, mesmo que nunca tenha ouvido falar dela antes. Você ouvirá uma voz familiar. Será a minha voz, mas também será a sua. Porque agora você faz parte da transmissão. Agora você é parte do loop. E quando ouvir essa voz, você entenderá que esta história nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre Edgar, ou Sarah, ou o Projeto Sombra. Esta história sempre foi sobre você. Sobre a escolha que você fará quando descobrir que existe um rádio antigo em sua casa. Sobre a decisão que você tomará quando ouvir as primeiras transmissões. Sobre o momento em que você perceberá que não há escapatória. Alguns de vocês tentarão ignorar este aviso. Alguns tentarão esquecer esta história. Mas já é tarde demais. O sinal já foi plantado. A frequência já ressoa em sua mente. Nas próximas semanas, você começará a notar pequenas coisas. Coincidências estranhas, pessoas que te evitam, carros escuros que parecem te seguir. Você encontrará o rádio. Você o ligará. Você ouvirá as transmissões. E então, você se tornará parte da história. Porque esta história não tem fim. Ela só tem novos participantes. Bem-vindo ao Projeto Sombra. Bem-vindo ao Loop. Cuidado, porque agora você faz parte disso também.